Bem-vindo de volta ao canal Carsportes. Hoje vamos mergulhar fundo em uma história que conecta a aviação histórica com a tecnologia de mísseis mais avançada do mundo, uma jornada que vai do lendário caça soviético Lavochkin LA-15 até a nova geração de mísseis brasileiros que chega em 2026. Aperte os cintos, porque essa será uma exploração detalhada de design, desempenho e evolução, e no final deste vídeo, você vai entender o quanto a tecnologia de combate aéreo avançou desde a era pós-guerra até os campos de batalha de alta tecnologia de hoje. Vamos começar com o Lavochkin LA-15, um caça-jato nascido nos turbulentos anos após a Segunda Guerra Mundial, um período em que a era dos jatos estava transformando a guerra aérea para sempre. Introduzido no final da década de 1940 pela União Soviética, o LA-15 foi um dos primeiros caças a jato do arsenal soviético. Ele competiu diretamente com o mais famoso MiG-15 e, embora nunca tenha alcançado a mesma fama ou números de produção, o LA-15 foi uma aeronave notável por si só. Ele apresentava um design de asas enflechadas, plano de cauda alto e cabine pressurizada, inovações bastante avançadas para a época. Seu poder vinha do motor turbojato RD-500, uma versão soviética do Rolls-Royce Derwent V britânico, capaz de gerar cerca de 15,6 kN de empuxo. O que diferenciava o LA-15 era sua agilidade e excelentes características de manobrabilidade. Os pilotos frequentemente elogiavam a aeronave por ser mais fácil de pilotar e mais manobrável do que o MiG-15. Ele podia atingir velocidades de cerca de 1.000 km/h e tinha um teto operacional próximo de 15.000 metros, oferecendo um desempenho de altitude impressionante para um caça-jato de primeira geração. Armado com 3 canhões no Delman Richter NR-23 de 23 mm, o LA-15 foi projetado para destruir bombardeiros e caças inimigos. Seu alcance de combate era relativamente curto, cerca de 1.200 km, mas suficiente para seu papel defensivo planejado. Apesar de todas essas qualidades, o LA-15 foi ofuscado por seu rival, o MiG-15. A razão não era apenas desempenho, era também economia e praticidade. O MiG era mais simples e barato de produzir em massa, e a liderança militar soviética valorizava quantidade tanto quanto qualidade durante a Guerra Fria. Como resultado, apenas cerca de 235 LA-15 foram construídos, em comparação com milhares de MiG-15. Ainda assim, o LA-15 deixou uma marca importante. Ele provou que a União Soviética podia produzir caças a jato sofisticados e de alto desempenho, ajudando a lançar as bases para projetos posteriores que dominariam os céus por décadas. Agora, vamos avançar mais de 70 anos até as tecnologias de ponta que moldam o combate aéreo em 2026. Enquanto o LA-15 representa os primeiros dias da guerra a jato, a indústria de defesa brasileira hoje está impulsionando a tecnologia de mísseis para uma nova era de precisão, alcance e versatilidade. O Brasil pode não ser o primeiro país que vem à mente quando se fala em sistemas de mísseis avançados, mas nos últimos anos ele emergiu como um ator importante no mercado global de defesa. Empresas como a Avibras e a SIATT estão desenvolvendo sistemas que rivalizam com os das grandes potências, e 2026 marca um marco com a introdução de mísseis de nova geração projetados tanto para a defesa nacional quanto para a exportação internacional. Um dos destaques desse avanço é o Avenida MTC, também conhecido como MICLA-BR, um míssil de cruzeiro tático projetado para oferecer capacidades de ataque de precisão de longo alcance. É um projeto conjunto entre o Exército Brasileiro e a Avibras, e até 2026 deverá entrar em produção em série. O Avenida MTC tem alcance estimado entre 300 e 500 km, dependendo da configuração, e foi projetado para carregar uma ogiva explosiva de 200 kg. O que torna esse míssil impressionante é seu sistema de navegação, uma combinação de GPS, INS, navegação inercial, e radar de acompanhamento de terreno, garantindo precisão cirúrgica mesmo contra alvos móveis ou fortificados.
Testes de desempenho realizados no final de 2025 demonstraram que o Avenida MTC poderia alcançar um CEP, erro circular provável, de menos de 5 metros, colocando-o no mesmo nível de alguns mísseis de cruzeiro ocidentais. Sua baixa seção transversal de radar e capacidade de voo rente ao mar o tornam extremamente difícil de interceptar, dando ao Brasil uma opção de ataque de longo alcance crível pela primeira vez. Quanto ao preço, analistas de defesa estimam que cada unidade do Avenida MTC custará entre $1,2 milhão e $1,5 milhão, significativamente menos do que mísseis semelhantes, como o Tomahawk do ZEUA ou o Storm Shadow europeu, um fator que o torna atraente para compradores internacionais. Outro protagonista importante no portfólio de mísseis brasileiros para 2026 é o MANSUP, Míssil Antinávio Nacional Superfície, um míssil antinávio desenvolvido internamente que esteve em testes por vários anos e agora entra em serviço operacional. O MANSUP foi projetado para uso em navios de superfície e tem um alcance de cerca de 70 km, com perfil de voo rente ao mar e buscador de radar ativo para localizar alvos marítimos. Sua ogiva, pesando cerca de 200 kg, é otimizada para penetrar cascos de grandes navios de guerra. Embora seu alcance seja menor que o de alguns equivalentes ocidentais, o custo-benefício e a integração com plataformas navais brasileiras fazem dele uma ferramenta poderosa para a defesa costeira. O preço estimado por míssil gira em torno de $850 mil, novamente, competitivo no mercado global. Mas o Brasil não está focando apenas em mísseis de cruzeiro ou antinávio tradicionais. Outro avanço esperado em 2026 é a expansão do sistema Astros 2020 com o Avenida TM-300, um míssil tático lançado do solo projetado para atingir alvos a até 300 km de distância. O Avenida TM-300 faz parte da estratégia mais ampla do Brasil para desenvolver uma capacidade independente de ataque de precisão, dando às suas forças armadas a habilidade de atingir alvos críticos muito além das linhas de frente. Ele apresenta um design modular, permitindo que seja lançado da mesma plataforma que foguetes de artilharia convencionais, oferecendo grande flexibilidade operacional. O preço por unidade deve ficar em torno de $2 milhões, ainda muito mais acessível do que sistemas semelhantes produzidos por países da OTAN. Um dos desenvolvimentos mais interessantes é a crescente colaboração do Brasil com parceiros internacionais em tecnologia de guiagem e propulsão de mísseis. Parcerias com empresas europeias e sul-africanas aceleraram os avanços em sistemas de propulsão, aumentando o alcance e a velocidade dos mísseis. Alguns protótipos testados em 2025 supostamente atingiram velocidades superiores a Mach 0,9 para mísseis de cruzeiro subsônicos e Mach 2 para novos conceitos de mísseis ARAR em desenvolvimento. Essas melhorias estão aproximando as armas brasileiras dos padrões de desempenho das potências tradicionais. O que é realmente notável é o quanto a tecnologia de mísseis evoluiu desde a era do LA-15. No final dos anos 1940 e início dos anos 1950, o combate aéreo dependia quase inteiramente da aeronave, sua velocidade, manobrabilidade e a habilidade do piloto. As armas se limitavam a canhões e foguetes não guiados. Hoje, o foco mudou drasticamente. Um caça ou um navio de guerra é tão eficaz quanto a precisão e o alcance de seus mísseis. Agora, os mísseis fazem grande parte do trabalho inteligente, usando guiagem avançada, inteligência artificial e fusão de sensores para encontrar e destruir seus alvos com precisão cirúrgica. E é aqui que a evolução dos mísseis brasileiros se torna especialmente interessante. A filosofia de defesa do país não é construir o míssil mais rápido ou mais poderoso, é equilibrar desempenho, custo e acessibilidade. Ao produzir mísseis avançados o suficiente para competir com padrões globais, mas acessíveis o bastante para forças armadas de médio porte, o Brasil está conquistando um espaço importante no mercado global de armas. Nações da América Latina, África e até partes da Ásia já demonstram interesse na linha de mísseis brasileira de 2026, e as exportações devem crescer constantemente.
Se compararmos o Lavochikin LA-15 com aeronaves modernas que lançariam esses mísseis brasileiros, a diferença é impressionante. O La-15 dependia totalmente de seus próprios canhões e velocidade para abater alvos. Um caça moderno equipado com mísseis brasileiros pode lançar armas guiadas com precisão a centenas de quilômetros de distância, atingindo alvos que nem consegue ver. Essa mudança na estratégia de combate aéreo é uma das transformações mais profundas da história militar, de combates a curta distância a engajamentos além do alcance visual, onde os mísseis fazem a luta. Outro fator que vale destacar é a integração desses mísseis com redes modernas de comando e controle. A indústria de defesa brasileira está enfatizando as capacidades de guerra centrada em rede, garantindo que seus mísseis possam receber atualizações de meio de curso de satélites, drones ou centros de comando. Isso permite redirecionamento em voo e torna a interceptação ainda mais difícil. Essas capacidades, antes reservadas às superpotências, agora estão ao alcance do Brasil e de seus aliados, mostrando o quanto o cenário de defesa está mudando. Do ponto de vista de custos, a abordagem do Brasil é surpreendentemente prática. Enquanto países como os Estados Unidos ou a França frequentemente produzem mísseis que custam acima de $3 - 4 milhões cada, os sistemas brasileiros geralmente custam entre $800 mil e $2 milhões. Essa estratégia de preços abre um novo segmento de mercado, forças armadas que precisam de capacidades avançadas, mas não podem pagar pelos preços ocidentais. O governo brasileiro afirmou que manter os custos dos mísseis acessíveis faz parte de sua estratégia nacional de exportação de defesa, com o objetivo de se posicionar como um dos principais fornecedores para mercados emergentes. Outro aspecto que molda o desenvolvimento de mísseis no Brasil é a adaptabilidade. Muitos dos sistemas de 2026 são projetados com modularidade em mente, permitindo que sejam lançados de diferentes plataformas, sejam lançadores terrestres, navios ou aeronaves. Isso não apenas reduz custos, mas também aumenta a flexibilidade operacional. Por exemplo, o Avenida MTC pode ser lançado de veículos terrestres móveis, dificultando que inimigos ataquem as plataformas de lançamento e aumentando sua utilidade estratégica. Os próximos anos provavelmente verão ainda mais inovações vindas do Brasil, incluindo possíveis desenvolvimentos em tecnologia hipersônica e sistemas de mísseis multimissão. Embora o Brasil ainda esteja distante de colocar em campo armas hipersônicas como as desenvolvidas pelos Estados Unidos, Rússia ou China, programas de pesquisa já estão explorando voo em alta velocidade e sistemas de propulsão avançados. O objetivo de longo prazo é claro: dar às Forças Armadas brasileiras acesso independente a todo o espectro das capacidades modernas de mísseis. Olhando para trás, é fascinante ver o quanto a tecnologia de aviação e armamentos progrediu desde os dias do Lavochikin La-15. Essa aeronave, que um dia foi símbolo de inovação de ponta, hoje parece quase modesta comparada à tecnologia de 2026. Ainda assim, sem pioneiros como o La-15, aeronaves que desafiaram limites e abriram caminho para projetos futuros, os mísseis e plataformas avançadas de hoje talvez nunca tivessem sido possíveis. É um lembrete de que o progresso tecnológico sempre se baseia nas conquistas do passado. Então, qual é a lição de tudo isso? O Lavochikin LA-15 pode ser uma relíquia de uma era passada, mas representa o espírito de inovação e competição que ainda impulsiona a tecnologia militar hoje. E a linha de mísseis brasileira de 2026 mostra que novos jogadores podem surgir no cenário global ao focar em design inteligente, acessibilidade e versatilidade. Juntos, eles contam a história de quão longe chegamos, de caças a jato iniciais disparando canhões a curta distância até mísseis guiados com precisão atingindo alvos a centenas de quilômetros com precisão quase perfeita. O mundo da tecnologia de defesa nunca para. À medida que novas ameaças surgem e novos desafios aparecem, a inovação continua acelerando. Os esforços do Brasil mostram que o futuro da tecnologia de mísseis não está apenas nas mãos das superpotências, está se tornando mais global, mais competitivo e mais dinâmico do que nunca.
E isso significa que a próxima geração de combate aéreo e de mísseis será mais complexa, mais precisa e mais imprevisível do que qualquer coisa que já vimos antes. Obrigado por assistir ao Carsportes, e espero que você tenha gostado deste mergulho profundo na história do Lavoshikin LA-15 e na revolução dos mísseis brasileiros de 2026. Se você achou este vídeo informativo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas análises sobre as máquinas mais poderosas que estão moldando o futuro do combate aéreo. Me diga nos comentários, o que você acha que tem mais impacto na guerra moderna, o caça ou o míssil? Estou ansioso para ler sua opinião. Te vejo no próximo vídeo.